Eu quero compartilhar uma passagem com a igreja. Se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4. É bem conhecido essa passagem. É o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dai-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conheces o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Louvado seja o nome de Jesus. Primeiramente, nós precisamos do contexto do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Primeira pergunta: quem não está familiarizado com as Escrituras, com o texto sagrado, com o Evangelho, especificamente com o Evangelho de João, é se perguntar:
Quem eram os samaritanos? Porque Jesus, ele começa a conversar com uma mulher que o texto diz que era samaritana. Samaria, a cidade, uma região, ficava localizada em Israel. Das várias cidades, das várias localidades em Israel, Samaria era o local que antigamente residia boa parte das 10 tribos de Israel, que era conhecido também como o Reino do Norte. Então, esses habitantes, os judeus, originalmente viviam nessa região. Mas no ano cerca de 726 a.C., o Império Assírio, ele se voltou contra os samaritanos, o Reino do Norte, conseguiu derribar, vencer numa batalha o Reino do Norte e os levou para o cativeiro, que era a prática dos impérios que se levantavam, dos impérios poderosos na antiguidade. Eles venceram, conseguiram penetrar na cidade de Samaria, na região, e levar os judeus para o cativeiro. Era política militar dos assírios, aquele povo conquistado, eles serem levados, desterrados, levados para um outro lugar. E no lugar deles, eles traziam um outro povo para viver na mesma região, na mesma localidade. Aquele povo, então, a Samaria se tornou uma habitação de um povo misto, de um povo mestiço. Alguns judeus permaneceram, principalmente aqueles que eram doentes, velhos, normalmente não eram levados cativos. E eles trouxeram outros povos de outras regiões, de outros países, para viver nessa localidade que antes era moradia, era local de habitação das 10 tribos de Israel. Desde então ficou uma rivalidade entre samaritanos e o restante dos judeus. Os judeus não consideravam os samaritanos judeus, consideravam um povo misto, porque eles não tinham condição de provar a sua descendência. De onde você veio? Qual a sua descendência? É da tribo de Benjamim? É da tribo de Assé? É da tribo de Naftali? Eles não conseguiam provar a sua descendência, por isso foram rejeitados como um povo misto pelo restante dos judeus. E nós vemos aqui Jesus, no capítulo 4 de João, dialogando com uma mulher, conversando e pedindo água a uma mulher samaritana. Jesus, ele como o mestre dos mestres, como o Senhor dos senhores, como o apóstolo enviado por Deus Pai, ele veio evangelizar, ele veio pregar as boas novas de salvação. Jesus mesmo diz em alguns lugares, em algumas passagens dos evangelhos, que ele veio buscar e salvar o perdido. E essa certamente era uma pessoa que Jesus tinha o alvo, tinha a intenção, tinha o projeto de salvar. Jesus, no diálogo com a mulher samaritana, ele derruba algumas barreiras. Algumas barreiras são derribadas pelo Senhor. Os judeus, durante vários séculos, tinham levantado um muro de separação tão grande entre eles e os samaritanos, que era tão difícil, quase intransponível, para atravessar, para ser derribado. E Jesus veio e derribou essas barreiras de separação. A primeira barreira de separação que Jesus consegue derribar
é a barreira étnica, a barreira cultural. Como eu falei, os samaritanos eram considerados um outro povo, não eram considerados legitimamente judeus. Mesmo habitando no centro de Israel. É como se nós, aqui no Brasil, no centro-oeste, eles não fossem brasileiros. Os goianos, brasilienses, mato-grossenses, fossem de uma outra nacionalidade. O restante do Brasil, norte, sul, sudeste, considerassem os irmãos do centro-oeste de uma outra nacionalidade. Eu estou traçando esse paralelo. A grosso modo seria mais ou menos isso. Jesus, ele considera os samaritanos tão povo, importantes para que sejam alcançados como qualquer outro judeu, como qualquer outro gentil. Jesus, ele não viu a barreira étnica, a barreira nacional, a barreira da etnia. Jesus, ao se aproximar daquela mulher, Jesus lhe pede água. Havia uma rivalidade tão grande, tão acirrada, uma distinção tão forte que os judeus faziam entre si e os samaritanos, que muitos fariseus, muitos religiosos da época, judeus, oravam para que no último dia os samaritanos não revivessem, os samaritanos não ressuscitassem. Havia um ódio, uma disputa, uma amargura entre esses dois povos tão grande, que a oração dos judeus, muitos oravam e diziam: graças, Senhor, por não ter nascido um cachorro, por não ter nascido um publicano e por não ter nascido um samaritano. Havia um ódio, irmãos, entre samaritanos e judeus. Jesus, ele rompe essa primeira barreira e começa a dialogar e a conversar com uma mulher que era de uma outra etnia. Jesus também consegue derribar uma barreira, a barreira social. E são duas barreiras sociais que Jesus, nessa conversa, nós lemos boa parte dela, que Jesus consegue derribar. Primeiro, na cultura de Jesus, desaprovavam homens conversando sozinho com mulheres. Desaprovavam completamente, na cultura de Jesus, mesmo entre judeus e samaritanos e vários povos orientais, um homem não podia conversar com uma mulher que não fosse sua parente, ou sua esposa, ou uma pessoa que fosse sua parente. O homem não conversava publicamente com uma mulher. Jesus se aproxima daquela mulher e começa a conversar com ela. Caso que chamou a atenção e foi estranho para os apóstolos quando eles chegaram, eles foram comprar alimento porque estavam com fome. Quando retornaram, versículo 27 diz o seguinte: então seus discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Os discípulos chegaram e viram Jesus falando com uma mulher. E essa mulher era uma mulher samaritana. Uma mulher que era considerada desprezível. Jesus, nessa barreira social, Jesus também derruba, Jesus destrói, Jesus coloca abaixo essa barreira. Segunda barreira social, qualquer judeu evitar contato desnecessário com pessoas de vida imoral.
verso 18, verso 17 ao versículo, melhor dizendo, ao versículo 19. Jesus disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Jesus afirmou: foste sincera dizendo, não tenho marido, pois já tiveste 5. E o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher tinha tido 5 maridos. E a cultura da época desaprovava que alguém conversasse publicamente com uma mulher, e pior ainda, uma mulher que levava uma vida imoral. A mulher tinha tido 5 maridos. É pouco provável que os 5 maridos dela tivessem morrido. Ela fosse viúva de 5 maridos. Dá a entender todo o contexto da passagem, tudo que está em volta do diálogo, que a mulher era uma mulher que tinha contraído vários matrimônios, numa cultura que não admitia separação, divórcio, só em extrema situação, alguns casos específicos, era permitido dar carta de divórcio. E essa mulher tinha tido 5 maridos. Olhando o contexto histórico, cultural, muitas mulheres iam ao poço, iam a tirar água, e esses locais serviam também de encontro sexual, para marcar encontros sexuais ou para conseguir um marido. Então, em outros documentos antigos, mostra isso. Por isso que a mulher achou estranho quando Jesus disse: disseste bem, foste sincera, porque já tiveste 5, e o marido que tens agora, que está contigo agora, não é o teu marido. A cultura dizia: não converse com uma pessoa que leva uma vida imoral, uma vida desregrada. Terceira barreira que Jesus derruba: a barreira religiosa. Os samaritanos não gostavam de judeus e judeus não gostavam de samaritanos. O ódio era recíproco. O ódio, irmãos, eles nutriam há muitos anos ódio um para com o outro. E por causa dessa separação, os samaritanos haviam construído um templo, um local de culto, um local de adoração. Para quem conhece as Escrituras, o templo dos judeus era o templo de Salomão. Foi o primeiro templo construído no Antigo Testamento, quando os hebreus saíram do cativeiro, e após alguns anos, depois de alguns séculos já, estando na Terra Prometida, eles conseguiram, no período do rei Salomão, construir um belo templo. Esse templo foi destruído no ano 586 a.C. Novamente, na época de Zorobabel, foi reerguido um novo templo. Então, os judeus tinham o seu templo, o seu local de culto, de adoração, em que apresentavam os seus sacrifícios aos sacerdotes, oravam a Yahvé, prestavam o culto ao seu Deus. Os samaritanos não eram bem-vindos ao templo de Jerusalém. Eles não eram bem recebidos. Podia haver até um negócio, uma conversa entre judeus e samaritanos, mas normalmente a relação não era amistosa. A relação entre eles não era agradável. Os samaritanos
construíram, portanto, um templo próprio, um templo rival. Existia o templo dos samaritanos, que ficava na cidade de Gerezim, uma cidade de Samaria, e o templo em Jerusalém, o templo de Israel, o templo dos judeus. A mulher, reconhecendo que Jesus era profeta, porque Jesus fala da vida daquela mulher, consegue falar quem era aquela mulher, o que estava no íntimo daquela mulher, e ela aproveita a oportunidade, aproveita o momento e pergunta: nossos pais adoraram neste monte. Jesus estava em Samaria, Jesus tinha passado por Samaria, tinha outras 2 passagens da Judéia para a Galileia. Galileia ficava no outro lado, Judéia, Samaria e Galileia. Jesus sai da Judéia, ele poderia ladear indo pela costa, ele podia ir por outro caminho, mas o caminho mais fácil era o caminho passando por Samaria, que muitos judeus evitavam, mesmo sendo o caminho mais próximo, o melhor caminho. Muitos judeus evitavam passar por Samaria. Jesus estava em Samaria, e a mulher disse: olha, nós aprendemos, fomos ensinados que nós devemos adorar aqui nesse templo. O que é que você tem a dizer sobre isso? Os judeus dizem que é em Jerusalém, no templo de Yahvé em Jerusalém. Nossos pais nos ensinaram a adorar em Gerezim. Havia uma rivalidade religiosa tão antiga quanto a rivalidade étnica, a rivalidade cultural entre esses 2 povos. E Jesus respondeu àquela mulher, versículo 21. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Versículo 22. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus disse que ela estava errada. Os pais estavam errados. Os judeus, de certa forma, também estavam errados. E chegaria um dia que nem em Gerezim, nem em Jerusalém seria o melhor local de adoração. Jesus disse: está certo, a salvação vem dos judeus. Jesus próprio é o Messias Salvador, que veio para salvar o mundo, salvar os homens. Mas Jesus disse: o verdadeiro adorador adorará a Deus Pai em espírito e em verdade. Então não será a localização geográfica do templo. Nós adoramos aqui, nós podemos adorar em qualquer outro local. Essas barreiras que Jesus derrubou, a barreira étnica, língua, costumes, cultura, Jesus colocou abaixo quando começou a conversar com a mulher samaritana. As barreiras sociais, uma cultura que desaprovava homens conversando com mulheres. Segunda barreira social, homens deviam evitar, ou as pessoas deviam evitar, contato desnecessário com pessoas imorais. Terceiro, a barreira religiosa. E aí eu quero fazer uma pergunta à igreja: quais barreiras nos impedem de evangelizar, de testemunhar do Evangelho de Cristo? Será que construímos barreiras nós mesmos que nos impede de entrar em contato com pessoas? Construímos barreiras: não, eu não vou evangelizar aquela pessoa, não vou evangelizar aquele grupo, não vou apresentar a graça salvadora de Jesus àquelas pessoas.
Algumas vezes somos nós mesmos que levantamos barreiras para não ir até as pessoas e pregar o Evangelho. A grande verdade é essa, irmãos. Os judeus tinham sido mestres em criar barreiras que impediam de testemunharem da graça maravilhosa de Yahvé aos povos, da graça poderosa de Deus a todas as nações. Eles não entravam em contato com outras culturas. Alguns eram atraídos pela beleza, pela organização, pela diferenciação do culto judeu, e muitos se convertiam ao judaísmo, eram chamados de prosélitos. Existiam muitos prosélitos que, atraídos pelo estilo de vida religioso, piedoso dos judeus, um estilo de vida na ética, na moral, que os diferenciava de outros povos, muitos eram convertidos ao judaísmo. Mas a grande maioria, eles tinham, irmãos, uma repulsa para com os judeus, porque eles eram considerados um povo antipático, um povo que não queria conversa, que tinham seus próprios costumes e cultura e se consideravam superiores aos demais. É claro que a Escritura diz que eles eram o povo de Deus, o povo de Yahvé, o povo escolhido do Senhor, nação santa. Alguns crentes hoje, irmãos, esses mesmos títulos são dados hoje à igreja. Pedro, na sua carta, diz que nós somos nação santa, nós somos povo adquirido de Deus, nós somos sacerdotes do Senhor, e nos achamos e nos elevamos, nos considerando a última Coca-Cola do deserto, nos consideramos a última bolacha do pacote, e deixamos de atrair pessoas até nós. A verdade é essa, irmãos, e eu não estou apontando o dedo para alguém especificamente, eu me incluo entre esses. Muitas vezes somos antipáticos, e ao invés de atrairmos as pessoas, nós repelimos, nós afastamos, por causa do nosso orgulho, muitas pessoas que poderíamos ganhar para o Evangelho. Diversas vezes somos nós mesmos que erguemos barreiras. Devemos ter sensibilidade e sabedoria para encontrarmos meios para levar o Evangelho às pessoas. Jesus não tinha um discurso pronto, irmãos. No capítulo 3, se os irmãos voltarem um capítulo, na leitura do Evangelho de João, Jesus conversa com um mestre da lei. Nicodemos era um fariseu, um religioso, homem conhecedor da lei. Vai conversar com Jesus à noite, e ele tem um diálogo com Jesus. Jesus conversa com aquele homem culto. E num outro momento, logo depois, Jesus está conversando com uma mulher de vida imoral. Que as outras mulheres, que o normal, ela está tirando água no poço ao meio-dia. Na Bíblia está na hora sexta. Era como os judeus contavam o tempo, as 24 horas. Hora sexta era meio-dia. Era no pico, irmãos, do calor. Era o período do dia mais quente, meio-dia. Meio-dia, as outras mulheres que tiravam água no poço estavam descansando, muitas tirando o seu cochilo. Normalmente também algumas mercearias, algumas empresas, fecham no meio-dia e abrem uma hora e meia depois. Mas essa mulher, que não era agradável à sua companhia, as outras mulheres haviam dispensado aquela mulher.
e ela ia tirar água sozinha. E esse era o horário que as outras mulheres não estavam e não queriam a presença da mulher samaritana. Ela estava tirando água sozinha. Para Jesus, nada disso foi empecilho, foi um problema, foi uma barreira. Jesus, ele vai até essa mulher. Nós temos que ter sabedoria, pedir sabedoria a Deus, estratégias para nos aproximar das pessoas e falar da graça de Jesus, da misericórdia do Senhor. Precisamos orar ao Senhor, ter sensibilidade. Nós devemos nos aproximar de todas as pessoas que o Espírito Santo nos está guiando, nos está movendo a falar de Cristo para elas. Jesus é o nosso maior exemplo de evangelista. Jesus é o nosso modelo. É o modelo de homem e é o modelo de apóstolo, é o modelo de evangelista, de pregador. Jesus, ele prega para um fariseu, Jesus prega para uma mulher samaritana, Jesus prega para a classe alta, para a classe baixa, para o rico e para o desvalido. Jesus prega para todas as classes sociais. É por isso que acusavam Jesus de beberrão e comilão, porque Jesus sentava-se à mesa com os pecadores, não para pecar junto com eles, mas para lhes falar da graça do Senhor, para lhes pregar o evangelho do arrependimento. Jesus, ele falava às pessoas das necessidades mais profundas dela. Jesus atraía pessoas de várias classes a si. Jesus atraía, por exemplo, crianças. E eu li algum tempo atrás um texto que dizia que se uma pessoa consegue atrair crianças até si, ela consegue atrair qualquer pessoa, porque a criança, ela é atraída por uma pessoa que tenha sensibilidade, uma pessoa que tenha afeto, que seja uma pessoa meiga. Jesus atraía as crianças em torno de si. Os apóstolos uma vez quiseram impedir Jesus de abençoar aquela criança, e Jesus disse: deixa vir até a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Devemos colocar costumes de lado para levar pessoas a Cristo. Eu não vou pregar porque não é meu costume ir a esse tipo de pessoa e pregar o evangelho. E às vezes nos acostumamos, irmãos, a nem mesmo testemunhar da graça do Senhor às vidas que estão aí. Por fim, irmãos, concluindo, o Espírito Santo derriba, destrói barreiras que parecem intransponíveis. As barreiras que nós mesmos construímos, ou a sociedade constrói, as pessoas constroem. E hoje nós vivemos em um mundo que estão criando vários guetos, vários grupos, criando rivalidades entre brancos e negros, entre mulheres e homens. Essa mentalidade, essa ideologia satânica, irmãos, nefasta na nossa sociedade e em todas as sociedades do mundo, criando separações. Isso não é de Deus. Jesus veio derrubar essas barreiras. E as pessoas querem criar muros de separação. Professores são doutrinadores em escolas e universidades. E aí o discurso é do racismo, eles batem, falam, e 80%, talvez mais, do brasileiro é mestiço. Tem alguém da família que é preto, mulato, e dizem que não podem mais usar esse tipo de linguajar, essas palavras.
Talvez em outros países, irmãos, existe pontualmente racismo. Sim, nós vemos casos de racismo, mas isso que a mídia, irmãos, quer passar todos os dias, trazendo supostos casos de racismo. A agenda feminista, de feminicídio, criam até palavras novas, neologismos. Irmãos, é para separar, para criar, não para a paz, não para a união, mas para a guerra. Nós devemos estar atentos a isso. Isso aí não é evangelho. Nós devemos sim ser contra toda prática, seja de racismo, violência contra a mulher, mas nós devemos estar atentos e seguir o modelo que é Jesus Cristo, irmãos. A palavra de Deus que é o nosso guia, que é a nossa instrução, que é o nosso farol, a nossa bússola, que nos mostra o caminho e nos dá a capacidade de interpretar também o mundo que nós vivemos. As ideologias vigentes, as ideologias que existem hoje. E pedir o Espírito Santo de Deus que nos leve, que nos encha da sua graça para pregar o Evangelho. Aquelas pessoas que às vezes nós consideramos, nós mesmos olhamos e afirmamos quão difícil é chegar até essa vida, até esse grupo, até essas pessoas. Quão difícil é chegar nos familiares até, ao vizinho que não nos dá o bom dia, ou que nós normalmente não cumprimentamos. Quão difícil é, mas se nós orarmos, o Espírito Santo vai nos ajudar a destruir, a colocar abaixo essas barreiras sociais que muitas vezes nos impedem de evangelizar e de levar pessoas a Cristo Jesus.